Os OVNIs são objetos de origem e propósito desconhecidos. Eles podem ser desde artefatos militares desconhecidos, como fenômenos atmosféricos mal interpretados, como objetos de origem não terrestre. Objetos, admitindo a origem não terrestre, eles têm múltiplas formas. Eles podem ter desde a forma discoide clássica, como formas absolutamente inusitadas, como tambores, triângulos, quadrados, bolas de luzes. Ufologia é o estudo dos objetos voadores não identificados. É o que a própria sigla do original inglês UFO definindo, né? Objetos voadores não identificados. E acho que a pessoa, ela não se torna ufólogo, ela nasce ufólogo. A coisa começa bem antes, bem lá atrás. Ela começa a se interessar por coisas insólitas, pelo mistério, pelos UFOs e pela ficção científica, que foi o meu caso. O Brasil ele tem 3 casos muito famosos, não só para a ufologia brasileira, mas para a ufologia mundial. Quatro últimos meses do ano de 1977, quando a aeronáutica assumiu a investigação de luzes que atacavam a população da região cujo epicentro era Colares, no estado do Pará. As luzes atacavam as pessoas, supostamente sugavam o sangue das pessoas e elas entravam numa fraqueza generalizada, demoravam para se recuperar, algumas nem chegavam a se recuperar, e toda a documentação referente a essa investigação está disponível para consulta pública no Arquivo Nacional de Brasília. – 21 objetos foram detectados por vários radares da região sudeste e centro-oeste, e caças foram enviados na perseguição desses objetos. Um documento que nós tivemos acesso, muitos anos depois dessa operação, dava conta de que esses objetos provavelmente voavam sob controle inteligente, justamente por conseguir voar informação e conseguir manter distância de quem os perseguia. Nós temos evidências circunstanciais. Nós não temos nenhuma foto, nenhum documento, nenhum parafuso da suposta nave que caiu. Nos dias que antecederam ao testemunho daquelas meninas que viram a criatura num terreno baldio da cidade de Varginha, o casal de fazendeiros viu um objeto em evidente dificuldade técnica, voando de forma bastante instável, soltando fumaça, e que teria caído atrás de uma montanha. Em pouco tempo, o exército chegou na região e cercou todo o perímetro de forma que ninguém mais conseguia se aproximar. Poucos dias depois disso, aquela criatura teria sido vista. A gente encontra registros, até mesmo em paredes de caverna, feitos pelo homem pré-histórico, relatando coisas semelhantes. Então isso acontece há muito tempo. O Brasil, desde 2008, vem registrando, ano a ano, o aparecimento de marcas em plantações. Esses casos eles estão amplamente documentados e mais de 20 mil páginas de documentos oficiais já foram liberados. Não só em relação a esses 3 casos que eu falei para você, mas desde a década de 50, quando nasceu o primeiro órgão oficial de estudo de ufologia, chamado CIOANI. Desde essa época foram gerados documentos que estão à disposição de qualquer pessoa no Arquivo Nacional.
Gente, eu estou na Ilha do Governador, na altura aqui de Nossa Senhora das Graças. Tem no horizonte lá uma luz que fica parada, já está parada há mais de 10 minutos ali. E no céu, um montão de luzes. Luzes piscam, diminui, aumenta. E ela fica se deslocando. Ela como se ela viesse. Como ela viesse de lá do outro lado. Tem um vermelho agora. Não é balão, caramba, o balão não anda naquela velocidade, não. Não, vermelho, tá conseguindo ver vermelho? Tá aqui. Aquilo ali não é balão, não. Caralho, meu, essa porra. A coloração é vermelha. Ah, meu Deus do céu. Corre agora. Caraca. Não é balão, porque balão não balão sobe direto. Estas imagens foram obtidas por ufologistas russos e tornaram-se públicas antes do fim da União Soviética, através do ministro de Defesa soviético. Estas imagens foram gravadas da cabine de um jato, prestes a interceptar 2 alvos desconhecidos. Aqui, vemos nitidamente 2 alvos voando bem devagar. Certamente não se assemelham a aviões da aeronáutica ou comerciais, e nem outra aeronave que conhecemos. Esses contatos visuais com esses objetos jamais tiveram nenhuma identificação oficial. Esta cena foi filmada de um MiG-25 Foxbat, arquivo cedido pelo governo soviético, mas conhecido como M-16 Falcon americano 200 metros à frente. O que acontece depois é que um novo objeto aparece atrás das nuvens, e não é identificado. O OVNI simplesmente desce, desaparecendo entre as nuvens. Vemos aqui o avião americano, na mesma altitude que a câmera. Em seguida, o objeto que aparece atrás do M-16 surge por trás da aeronave, fazendo a mesma trajetória. Como todas as evidências observadas sobre OVNIs são controversas, pesquisadores se esforçam para esclarecer esses fatos relacionando-os à sua verdadeira origem. E quanto mais espetacular a notícia, mais profunda é a verificação. Fui oficial da inteligência do Exército por mais de 30 anos. Meu filho faz parte da Força Aérea Russa. Com certeza, em muitas ocasiões, a Força Aérea e a Marinha interceptaram naves que pensávamos que fossem de outros países, mas não eram aviões como os que conhecemos e não pertenciam a nenhuma nação da Terra. Não é mais novidade o fato de termos OVNIs voando sobre nós. Muitas autoridades já têm estas informações. Elas são respostas para muitas coisas. No entanto, estas respostas são omitidas. Os soviéticos e americanos possuem pistas do que são esses objetos. Eu sei que é muito difícil segui-los, mas eles chegam bem próximo de nós, até 4 metros de distância. Mas os aviões que possuímos são incapazes de alcançá-los. Observe esses aviões. Aqui temos a visão de uma câmera instalada na cabine do piloto, desta vez de um M-21. É um ponto estratégico para visualizar o outro avião em alta velocidade. O que vemos é um objeto cilíndrico voador. E quando o avião se aproxima, o OVNI acelera numa velocidade incrível e desaparece. Vejamos novamente. Ali está o objeto cilíndrico com a mesma velocidade, quando de repente ele desaparece. Para alcançar essa aceleração, o piloto demoraria pelo menos de 8 a 10 segundos. Muitas experiências foram realizadas para identificar o objetivo filmado. Neste caso, a interceptação ocorre sem violência. Há várias aparições de objetos cilíndricos que estão sendo investigados. Eles têm uma aceleração impressionante.
O tamanho desse aí é aproximadamente 2 vezes maior do que o M21. A tecnologia que nós e os americanos possuímos não nos permite atingir tal velocidade. Essas imagens são incríveis. Sei que os russos têm as mesmas dificuldades que nós. Sua artilharia é tão boa quanto a nossa, mas ambos somos incapazes de interceptar OVNIs. Sua tecnologia é superior. Por isso ficamos em desvantagem. No começo dos anos 90, ocorreu um trágico acidente, no qual 21 aviões com pilotos de várias nacionalidades se apresentavam em território russo. Tudo correu bem até o momento em que um dos aviões perdeu o contato com a torre local e com outras aeronaves. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas era uma fatalidade. Este é o momento exato da colisão, seguida de um barulho ensurdecedor. Os 2 pilotos morreram subitamente. O que deixou as autoridades intrigadas é que se tratava de oficiais experientes, mas somente após uma investigação minuciosa, descobriram que a causa não foi acidental, mas que foram atingidos por um objeto desconhecido.